Raul Cavalaria, eu sou a Alissa e vou apresentar para vocês o review do ZenBook 14. A gente já lançou aqui no canal o resumão desse aparelho e agora eu vou mostrar se realmente as expectativas dele conferem e se vale a pena comprar. É bom lembrar que o ZenBook 14 tem como público as pessoas que precisam de mobilidade além de um ótimo desempenho. E assim, desde que eu entrei aqui na Rede Geek, esse aparelho se tornou o meu instrumento de trabalho. Eu testei ele ao extremo. Então vamos lá! Começando pelo design, porque a ASUS faz questão de destacar que esse é um dos focos dessa linha, principalmente porque traz uma funcionalidade ao aparelho. Ele é divulgado como o menor notebook de 14 polegadas do mundo, e de fato ele é. Ele é quase do tamanho de uma folha A4 e pesa pouco mais de 1 kg. Particularmente, eu curti muito o estilo dele, o acabamento metalizado deixou mais elegante, os círculos concêntricos em torno do nome da marca também dão uma proposta moderna sem muito exagero. Considerando a sua estrutura, eu acredito que ele tem um tamanho ideal para ser carregado tanto em mochilas como até numa bolsa maior. Outra característica muito destacada do ZenBook é a sua tela, e eu devo dizer, ela é realmente incrível. Feita de vidro, o display com tecnologia Nano Edge permite uma relação tela-corpo de quase 92%. Os quatro lados têm borda mínima, dando aquela impressão de tela infinita e uma super imersão. Na prática, isso significa mais conforto visual em trabalhos com texto e melhor reconhecimento nos detalhes de vídeos e jogos. Porém, devemos informar, ela não é anti-reflexo. Ou seja, em ambientes super iluminados, a tela vai refletir tudo atrás de você. Isso foi uma das coisas que mais me incomodou neste produto. Eu acho que se a gente investe em um notebook pensando na nossa mobilidade, ele precisa se adaptar aos diversos ambientes. Agora, falando do teclado, a configuração é ABNT2, que não é a minha preferida, mas eu acho que é um detalhe que você se acostuma. O tamanho do teclado ocupa quase todo o espaço da parte inferior, com teclas grandes, bem espaçosas e que possuem uma boa profundidade. Ou seja, mesmo sendo um notebook menor, não deixa aquela insegurança de digitar errado. Ele também tem a opção de retroiluminação, com 3 níveis de luz. Eu achei bem bacana para ambientes escuros, traz um conforto melhor, também proporciona assim, um ar mais refinado ao teclado. Para agilizar os atalhos de função, eles incluíram a tecla FN como uma tecla de liga e desliga. É bem simples, é só clicar nela que você tem as outras funções do teclado de um jeito muito mais rápido. Outro ponto que precisávamos muito testar é o numberpad no touchpad. Olha que bonitinho, para ativá-lo basta pressionar o ícone do numberpad e aparecem os números ali, super iluminados. Este recurso não impede o uso do touchpad como cursor, como mouse normal. Essa é uma das grandes inovações da ASUS nesse notebook, que na teoria deveria facilitar o trabalho de quem precisa digitar números rapidamente. Mas apesar de não ser muito recorrente na minha rotina de trabalho, eu senti ali durante os meus testes que o cursor ficou um pouco confuso quando o numberpad estava ativado. Continuando com as novidades, a dobradiça Ergolift é um outro destaque. Basicamente, se trata dessa inclinação da base quando se abre o notebook. A tela chega a 145 graus, enquanto a base sobe em torno de 3 graus. Segundo a ASUS, isso deve promover um conforto maior para quem digita por muito tempo, potencializa o áudio e ainda contribui no resfriamento do notebook. E sobre o resfriamento, um ponto super importante. Ele realmente não esquentou em nenhuma das superfícies que eu usei. Eu usei em mesa, eu usei no colo, eu usei em almofada. Em nenhuma das superfícies eu senti aquele incômodo do computador esquentando. Outro ponto que eu gostei bastante é que ele não faz o barulho de ventilação, de resfriamento, aquele barulho que vai incomodando, dependendo do horário do dia, do funcionamento e do desempenho do notebook. Mas vamos nos atentar para um ponto controverso. No vídeo do resumão, a gente recebeu um comentário falando que esse aparelho apresentava o coil whine, que é basicamente um ruído. Porém, nos nossos dias aqui de teste, eu só fui perceber mesmo depois que eu me aproximei do notebook, fiquei com o ouvido aqui e aí eu senti que ele fazia um zumbidinho bem baixo, não era muito alto não. Isso não me incomodou, eu passei dias trabalhando e não tinha percebido isso daí. Pode ser que para quem tem um ouvido mais sensível, realmente isso seja um incômodo em algum ambiente mais silencioso, mas para mim não foi.
Então assim, valeu amigo pelo comentário, porque ia passar despercebido. Sobre a conectividade do ZenBook 14, mesmo sem o leitor de CD e DVD, as portas de entrada podem suprir a maior parte das necessidades de qualquer pessoa no uso do dia a dia. Ele conta com entrada HDMI, 3 portas USB, sendo uma 2.0, entrada para fone de ouvido e leitor de cartão micro SD. Ali, dividindo o único espaço que sobrou, temos essa microcâmera 3D com infravermelho, que faz o reconhecimento facial para desbloquear o notebook. Eles ressaltam que a tecnologia dessa microcâmera produz imagens mais nítidas e com pouco ruído. Ela não é tão micro, mas é que sobrou um espaço tão pequenininho que ela é só um detalhe ali na tela, bonitinha. Mas sinceramente, eu não achei uma configuração tão diferente assim não. É uma câmera básica, sem muitas inovações. Para uma ligação de vídeo, ela é o suficiente. Sobre o sistema de som Harman Kardon, apesar de não ser tão alto quando é comparado a outros notebooks, o som é realmente equilibrado entre os graves e os agudos. O ponto negativo é que as caixinhas se encontram embaixo do aparelho, sendo uma de cada lado, o que obviamente vai fazer com que, dependendo da superfície que você use o seu notebook, o som seja abafado. E sinceramente, aquela dobradiça Ergolift não potencializou muito o áudio não. É só você fazer um teste levantando o notebook que você vai perceber a grande diferença e como a superfície vai influenciar no som dele. Sobre o seu desempenho, ele vem equipado com o armazenamento SSD PCIe, que é um novo padrão que promove mais velocidade e leveza, além do processador Intel Core i7 de 8ª geração e 8 GB de RAM. Isso significa que, apesar de ter um baixo consumo de energia, a sua CPU terá um desempenho superior a uma máquina gamer da geração passada. Mas é bom pontuar que ele não tem placa de vídeo dedicada, então seu desempenho gráfico será o básico. Considerando que o uso dele seja para multitarefas em navegadores e trabalhos de escritório, a gente pode esperar sim muita agilidade e eficiência. Eu selecionei alguns pontos aqui sobre o seu desempenho no uso de trabalho, no uso do dia a dia. Primeiro, ele é muito rápido, considerando que eu realizei diversos trabalhos nos programas de fábrica, tanto a inicialização quanto a execução dos aplicativos tiveram um desempenho e uma agilidade bem satisfatória. Como a demanda de trabalho aqui exige que eu faça várias tarefas ao mesmo tempo, eu chego a usar mais de 4 áreas de trabalho para me organizar. Ainda assim, mesmo consumindo em torno de 50% da memória só nos navegadores, eu senti que o desempenho dele foi satisfatório, não travou e não teve lentidão. Quem pretende concentrar em um mesmo notebook trabalho e jogos, por exemplo, vale lembrar que ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Porém, a gente testou o Fortnite, Overcooked, Heroes of the Storm e assim, ele rodou, foi tranquilo, mas para jogos mais pesados, talvez ele não seja um aparelho ideal. O outro ponto é a sua bateria. A Asus promete uma duração de até 13 horas no dia, mas eu acho que para chegar nesse ponto, a única situação possível é ninguém usando. Diminuindo o brilho, colocando no modo econômico, usando o mínimo que eu consegui, ela chegou a durar entre 5 e 6 horas. Para mim isso não é nenhuma surpresa, é o que eu espero de um notebook, pelo menos a jornada de trabalho. Mas e aí, vale a pena investir quase R$6.000 nesse aparelho? Pensando assim, na sua durabilidade, por ser super portátil e super leve, eu acredito que sim. Ele vai atender todas as suas necessidades do dia a dia, vai ter um bom desempenho tanto para o uso doméstico quanto para o uso de trabalho. Mas se você busca um notebook um pouco mais parrudo, com uma performance gamer ou para edição de vídeos, dá uma olhadinha aqui no canal, porque a gente tem várias dicas legais e você vai conseguir encontrar o ideal. Esse foi o review do ZenBook 14. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que vale a pena ou não comprar este notebook? Se ficou alguma dúvida, também escreve aí que a gente vai responder. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa seu joinha e acompanhe os nossos vídeos.